Irmãos queridos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre todos nós, sobre todos vocês, sobre todos aqueles também que nos acompanham de suas casas. É muito bom receber os irmãos aqui nesta noite. É bom saber também dos que nos acompanham de suas casas. Temos nossa irmã Cristina Gomes, dona Jacira, dona Ruth, dona Dirce, dona Emília, tudo dona, né? Só as senhoras da igreja acompanhando. E é muito bom. É bom ter os irmãos aqui também, o André, o Felipe, também a Raquel, as suas filhas. É bom ter a Júlia Débora conosco, nosso irmão Diácono Alain e a Keila. E hoje as meninas também conosco, a Estela e a Lana. Que bom ter vocês aqui, meninas. É muito bom tê-los aqui. O nome do irmão? Rodrigo. Rodrigo, que esteve conosco domingo. Seja muito bem-vindo mais uma vez, viu, Rodrigo? E nós vamos, antes de dar início à nossa aula, ao nosso estudo bíblico, nós vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe neste tempo de estudo da sua palavra. Pai bendito, Pai celestial, nós damos-te graças por todas as bênçãos. O Senhor nos tem sustentado, nós fazemos parte do teu povo e o Senhor é o Deus zeloso que sustenta, abençoa o teu povo. E mesmo quando o Senhor permite situações de sofrimento, sabemos que é para o nosso bem, por mais difícil que seja. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e não desperdiça nenhuma só gota do nosso sofrimento. Portanto, ó Deus, nós damos-te graças em tudo e pedimos que o Senhor abençoe aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão adoentados, aqueles que estão desempregados, aqueles que passam por algum tipo de sofrimento, que o Senhor abençoe, dê, ó Deus, forças e também, ó Deus, que o Senhor livre do mal. Pedimos-te, ó Deus, também que o Senhor nos abençoe neste tempo de estudo da Tua Palavra. Eu agradeço pela vida dos meus irmãos aqui presentes e por aqueles que nos acompanham de suas casas. E que o Senhor dê-nos entendimento da Tua Palavra, ilumina-nos com Teu Santo Espírito e que tudo que for falado aqui seja bíblico, tudo para a tua honra, para a tua glória e para a edificação do teu povo. Tudo isso pedimos gratos no precioso e santo nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos falando sobre o tema perfeccionismo. Perfeccionismo. E nós já vimos que perfeccionista é uma pessoa que quer fazer tudo perfeito. E pode parecer que não há nada de errado nisso, mas o problema do perfeccionista é que ele quer fazer tudo perfeito, porque ele está muito preocupado com a sua imagem. Às vezes porque ele quer chamar atenção, às vezes porque ele não quer ser criticado, porque ele se acha melhor do que os outros. Enfim, ele não procura fazer tudo perfeito para a glória de Deus. E nós não fomos chamados para fazer tudo perfeito. Nós fomos chamados por Deus para fazer tudo com todo o nosso coração, de todo o coração, com todo o nosso empenho para a glória dele. Nem sempre com todo empenho vai significar perfeição, mas é isso que Deus quer de nós, todo empenho. E hoje é o terceiro estudo, o estudo de número 3, perfeccionismo quando a vida não se encaixa. Nós temos falado, querido, sobre algumas características de alguém que é perfeccionista. E nós vimos no primeiro estudo que para o perfeccionista, uma das características do perfeccionista é que ele não faz tudo, e acima de tudo, para a glória de Deus. O Senhor não é o primeiro a ser adorado. O perfeccionista, ele não faz com zelo, com cuidado, por causa do Senhor. Ele faz por ele mesmo. Ele faz, como eu disse, pensando na sua imagem, querendo elogios, não querendo ser criticado. Então a motivação principal não é a glória de Deus. Bem, se a motivação principal não é a glória de Deus, pode ser qualquer outra motivação. Está errado. O apóstolo Paulo, ao escrever 1 aos Coríntios 10, ele diz no verso de número 31, tudo, quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós aprendemos no breve catecismo e no catecismo maior, derivados da Confissão de Fé de Westminster, que o fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele. Então, o que nós fazemos, devemos fazer não somente o que é certo, mas com a motivação certa. Então, eu devo realizar o meu trabalho com a motivação, devo realizar de forma correta, com empenho, mas para a glória de Deus.
né? As meninas que estão na escola devem procurar estudar bastante, ir bem na prova, mas acima de tudo, para a glória de Deus. E assim deve ser a nossa vida. Os nossos relacionamentos, nós devemos ter como motivação principal a glória de Deus, a glória do Senhor. E o problema do perfeccionista, então, já começa com a motivação. Ele não faz o que faz para a glória de Deus. Ele pode fazer com dedicação, ele pode até às vezes fazer com empenho, mas ele não faz para a glória de Deus. E este é um grande erro. Também nós vimos que os perfeccionistas em geral, eles sofrem com algo que é chamado de temor de homens. Eles se preocupam muito, perfeccionistas se preocupam muito com a opinião dos outros e constantemente se comparam com outras pessoas. O que será que acharam do que eu falei? O que será que acharam do meu desempenho? Ninguém elogiou. Então o perfeccionista ele se preocupa muito com a opinião alheia. E se ele é criticado, isso o destrói, porque ele se preocupa muito com a opinião dos outros, teme muito os outros, e nós já falamos qual é a razão do temor de homens. Qual é a razão? É uma preocupação muito grande com a nossa imagem, né? O perfeccionista é alguém que tende ao isolamento nas mais distintas circunstâncias. Nós vimos na quinta-feira passada que essa é uma tendência muito clara, muito prática, muito comum nos perfeccionistas. Eles se acham melhores do que os outros. Eles acham que os outros nunca vão atingir o seu padrão de excelência, de perfeição. Eles não querem ser criticados. Eles então preferem viver de forma isolada. Então tende ao isolamento nas mais distintas circunstâncias. E nós vimos, queridos, também na semana passada, que o perfeccionista é alguém que planeja começar muitas coisas e não termina o que começou. Ele faz planos, ele planeja muitas coisas. Às vezes ele até começa, mas ele desiste. Ele desiste quando ele percebe que aquilo não vai sair perfeito. Ele prefere deixar de fazer do que fazer o melhor que ele puder fazer, ainda que não seja perfeito. O lema dele é, ou sai perfeito ou é melhor não fazer nada, é melhor não continuar. Isso também é um grande problema, porque coisas precisam ser feitas e a gente não pode simplesmente desistir, parar no meio, ou não fazer o que precisa ser feito só porque aquilo não vai sair do jeito que nós idealizamos. O perfeccionista, então, é um procrastinador, é alguém que não termina o que começa, porque ele tem a sua motivação errada e aí tudo mais vai ser errado. E por último, nós vimos na semana passada que o perfeccionista, quando não tem os seus direitos, ou supostos direitos atendidos, ele reage com ira, ele fica indignado. Por que é que meus direitos não foram atendidos? Porque a pessoa não agiu do jeito que eu disse que ela deveria agir. O marido perfeccionista, por exemplo, ele reage com ira quando a esposa não atinge o seu padrão, e a esposa nunca vai atingir o seu padrão porque é padrão de perfeição e nenhum de nós é perfeito. A esposa perfeccionista vai estar sempre frustrada, irada, porque o marido dela não é perfeito e ele não vai agir com perfeição. Pais perfeccionistas acabam por sufocar os filhos, exigindo sempre perfeição, uma perfeição que eles não vão conseguir reproduzir, porque não são perfeitos. Isso não significa que nós não devamos buscar excelência. Uma das primeiras coisas que nós tratamos nesse estudo, que há uma diferença entre o perfeccionismo e a excelência. A Bíblia diz que devemos fazer tudo com dedicação, com excelência. Isso significa que é fazer, como a Bíblia diz, de todo o coração. Isso nós devemos buscar fazer. Isso, o marido pode incentivar a esposa, incentivar a si próprio. A esposa pode incentivar o marido e buscar ela mesma fazer tudo com excelência. Pais devem incentivar seus filhos a que façam tudo com excelência. Mas isso não significa com perfeição. Excelência é o melhor que nós podemos fazer com toda a nossa dedicação para a glória de Deus. Perfeccionismo é buscar alcançar a perfeição, não a excelência, mas a perfeição, fazer tudo perfeito pela motivação errada, que não a glória de Deus, mas a nossa própria imagem, pelo nosso amor próprio, ok? Essas foram algumas características que nós vimos até aqui. Eu estou falando rápido, porque tudo isso nós já falamos até a semana passada. Mas faltou uma característica,
eu acho que mais de 9 horas, eu não quis me estender. O perfeccionista também é alguém que tem dificuldades em reconhecer e elogiar outros. Há uma tendência muito forte nos perfeccionistas em fazer um elogio para o outro, parabenizar alguém, reconhecer os méritos do outro. Por que será? Irmãos queridos, por que será que o perfeccionista tem dificuldade em reconhecer outros, reconhecer habilidades, qualidades dos outros e, mais do que reconhecer, também elogiar? Por que vocês acham? Tem um microfone aqui. André, faz favor, meu irmão. Se alguém quiser falar, se alguém quiser participar, fique à vontade, tá? Por que alguém tem alguma ideia por que o perfeccionista tem dificuldade em elogiar outros, em reconhecer? André... É porque ele acha que ele faria melhor. Isso. E às vezes, pastor, deixa só. Claro, à vontade, minha irmã. E às vezes a pessoa não faz porque ela acredita que é um projeto que ela acredita que ela não vai fazer com perfeição, e outras pessoas fazem e, ao invés de elogiar que ficou bom, critica. Ou então simplesmente, tá legal, deixa passar. Não conseguem fazer um elogio. É isso mesmo. Não sei se está certo. É isso mesmo, perfeito. É isso. Perfeito. Mas é isso mesmo, né? O desejo, a pessoa acha que ela é melhor do que os outros e por isso ela não reconhece os méritos do outro. Ela sempre acha que ela faz melhor, que ela é melhor. E então como que ela vai reconhecer? Não reconhece. E acontece isso, ela acaba criticando. Às vezes até para se autoafirmar. Eu não me lembro quem comentou semana passada, né? Que o perfeccionista tem uma inclinação para autoafirmação. Precisa estar sempre se autoafirmando. O desejo de ser reconhecido é tão intenso e os padrões dos perfeccionistas são tão altos ou até poderíamos dizer distorcidos que nunca o que alguém faz é tão bom quanto o que ele poderia fazer. Aí você diz assim, fulano, olha como a pessoa fez bem. Às vezes ele não fala, mas ele pensa lá dentro. Eu teria feito melhor. Eu teria feito melhor. O microfone está aí? É porque quem está em casa, né? Para quem está em casa poder. Então, ele quer ser o centro das atenções, né? É isso mesmo. O perfeccionista, como ele precisa sempre se autoafirmar, ele quer ser sempre o centro das atenções. Seja falando das suas qualidades, seja até dizendo, eu não sou bom, eu não sou... Às vezes a pessoa cai em autocomiseração, né? Ninguém gosta de mim, também querendo ser o centro das atenções. Perceberam que quem entra em autocomiseração, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, fica chamando atenção para si mesmo. Quer ser também o centro das atenções. Então, queridos, desse modo, a pessoa perfeccionista, achando que sempre o que ela faz é melhor, é muito difícil ela elogiar alguém. Muito difícil. E se ele elogia, talvez seja por outros objetivos. Quem sabe se eu elogiar a pessoa vai me elogiar também. Ele quer tanto ser elogiado que às vezes ele faz um elogio esperando que a pessoa retribua. Você também é bom, você também é bom. Você quer falar, André? Fica à vontade, meu irmão. Um exemplo. Quando você fala uma benção para alguma pessoa, fala, nossa, eu ganhei tal coisa. Aí, tipo um exemplo, a pessoa, um carro, fala, puxa vida, você comprou um carro, nossa, a gasolina está alta. Tipo, a pessoa, você fala uma benção para a pessoa, mas aquela benção que você fala para a pessoa transforma, tipo, como se fosse uma maldição. Consegui um emprego, fala, puxa vida, como o salário está pouco, sabe? A pessoa nunca vai ver algo bom, mas sempre ela vai colocar o que você fala para ela para baixo. O perfeccionista tende a ser invejoso também, né? Por causa disso. Eu não coloquei o texto aqui no slide, mas lá em Provérbios 25, 27 diz, comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Procurar a própria honra não é honra. Né? Há uma outra passagem das Escrituras que diz assim, seja o outro que te louve. Veja, não é problema o elogio, o problema é você ficar se elogiando, você buscar a sua própria honra.
né? Agora, quando o outro te elogia, te honra, não leve isso também para um orgulho, né? Alguém faz um elogio a você, você fala, não, mas eu acho que eu sou bom mesmo. Não, entenda que se isso é motivo de elogio, você só conseguiu fazer o que você fez, a ponto até de ser elogiado, pela graça de Deus, né? Por isso que a Bíblia diz que não devemos pensar de nós mesmos além do que convém. Não pensemos além do que convém. Então, Cristo, por exemplo, elogiou a João Batista por seu ministério e sua vida, lá em Mateus 11:11, né? Nós lemos o elogio de Cristo a João Batista, mas nós não vemos João Batista se auto-elogiando, buscando a própria glória. Pelo contrário, João Batista chega a se referir em relação a Cristo, dizendo que viria aquele que, o próprio João Batista dizendo que não era digno de desatar-lhe as sandálias, né? E convinha que Cristo crescesse e que ele diminuísse. Então, queridos, o elogio é algo maravilhoso. O perfeccionista, ele não elogia, ele só cobra. Por isso que eu digo que é muito difícil você conviver com um perfeccionista, porque a pessoa só cobra. Um marido, uma esposa perfeccionista, pais perfeccionistas, só cobram, nunca elogiam. E o elogio, o verdadeiro elogio, não digo um falso elogio, mas o verdadeiro elogio, ele motiva. Então, quando você diz assim para os seus filhos, olha, vocês estão indo muito bem, continuem assim, isso é motivador. Quando a esposa elogia o marido elogia a esposa. Quando fazemos isso em público, não é porque a pessoa tem que depender do elogio, mas isso é muito bom, a gente poder elogiar os outros. E depois, às vezes você fala assim, puxa, a pessoa morre e fala assim, puxa, queria ter feito um elogio, não fiz. Aí não adianta mais. Até uma frase que diz assim, se você deseja fazer um elogio a alguém, faça hoje, porque amanhã ele não poderá ler a própria lápide depois de morto, né? Então o elogio é algo maravilhoso, você conviver com gente que está sempre motivando, elogiando, quando necessário também chamando atenção. Por amor a gente fala a verdade em amor e chama atenção quando é necessário e corrige. Agora é um privilégio poder viver ao lado de pessoas que se encorajam mutuamente, ao invés de buscarem os seus próprios interesses. A igreja deveria ser um lugar, e a Bíblia fala isso, onde nós nos encorajamos mutuamente. Eu encorajo os irmãos me encorajam. Não é bajulação, não. Mas é encorajamento. É dizer assim, Alan, olha, eu sei, meu irmão, que a luta é difícil, mas nós temos um Salvador forte, suficiente, para te ajudar, para que você seja um marido, um pai, segundo a vontade de Deus. André, eu sei que é difícil o seu trabalho, mas a graça de Deus suficiente em Cristo, meu irmão, para te ajudar. Vou estar orando por você, e você tem sido uma bênção. Isso é muito bom. Agora, você viver num ambiente onde só há cobrança, como é maravilhoso dentro de uma casa, dentro de um lar, onde as pessoas se encorajam, se estimulam mutuamente, encorajando biblicamente. Como eu disse, encorajamento bíblico não é bajulação, mas são elogios verdadeiros de encorajamento, para que a pessoa possa sempre se firmar em Cristo. Um encorajamento não é dizer para a pessoa assim, olha, você é muito bom, você pode, você consegue. Isso é coach. O encorajamento é dizer assim, olha, Cristo é bom, Cristo é suficiente, se apegue nele. Isso é o que a gente chama de exortação, é um encorajamento. Agora, quando nós só criticamos, nós só cobramos, isso é algo terrível. O máximo de elogio que um perfeccionista faz é para algumas poucas pessoas, geralmente que são parte daquele círculo restrito de amizade. Nós vimos que o perfeccionista, ele tende ao isolamento. Então ele tem poucos amigos, e o máximo de elogios que ele faz é para aqueles poucos amigos que ele tem. Não, seja uma pessoa que faz bastante amizades e seja uma pessoa encorajadora. As pessoas elogiam muito, né? Admiram muito o reverendo Hernandes Dias Lopes, e de fato dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil hoje, é um dos instrumentos que Deus tem usado com muita eficácia na pregação, no ensino. E eu também admiro muito o reverendo Hernandes como expositor da palavra, mas sabe, o que mais me chama a atenção no reverendo Hernandes não é nem a sua pregação, mas é a capacidade de encorajamento que ele tem.
nas poucas vezes que eu estive com ele, talvez umas 4 ou 5 vezes de estar ali, tomar café, conversar com um grupo de amigos, né? E na última vez, quando fui buscá-lo na casa dele, quando ele pregou aqui, é impressionante, meus irmãos, como ele sempre tem palavras de encorajamento. Diz assim: ô santo homem de Deus, irmão valoroso, que bênção que é estar à igreja, que o irmão continue assim, o irmão tem sido uma bênção. Ele é assim, palavras de encorajamento, palavras abençoadoras. Agora, como é triste você ver gente que só critica. É um pai que fala para o filho assim: você não faz nada certo, você não vai ser nada da vida, na vida, você só me dá desgosto, isso é desencorajador. Gente que não consegue enxergar, né, pontos positivos que pela graça de Deus a pessoa tem, mas só consegue enxergar os defeitos. E de fato não é difícil enxergar defeitos nos outros. Nós temos, aliás, muito mais facilidade para enxergar os defeitos dos outros do que os nossos próprios. Daí, lá no Sermão do Monte, Jesus dizer, né, por que você fica vendo o cisco que está no olho do seu irmão, quando você tem uma trave no seu olho, uma barra. A pessoa tem uma barra no olho dela, e ela consegue enxergar o cisquinho no olho da outra. Jesus diz assim: hipócrita, quer ajudar o seu irmão no cisco que está no olho dele, no problema que ele está enfrentando, naquilo que ele precisa mudar? Tira primeiro a trave que está no teu olho. Trata dos seus pecados primeiro e depois vai ajudar o seu irmão. Nós temos a tendência de enxergar com facilidade as falhas, os erros, as limitações do outro. E o perfeccionista, então, é só o que ele consegue enxergar. Ele se acha muito bom e os outros nunca estão no seu nível de perfeição, de qualidade, né? Por isso ele não elogia. E aí algumas perguntas para nossa meditação, para que você considere no seu coração, não fique pensando: fulano de tal é assim, como seria bom se fulano ouvisse isso. Pense em você. Com que frequência você elogia alguém que executou uma boa tarefa? A começar dentro de casa, no seu trabalho, na igreja. Com que frequência você faz isso? Você consegue se lembrar para quem foram os seus elogios? Eu não sei por que os irmãos não estão conseguindo ver ali, né? Travou, parece que travou ali, Magno. Você consegue se lembrar para quem foram os seus elogios? Qual foi a última vez que você elogiou alguém? Talvez você tenha elogiado alguém hoje, né? Não sei. Os elogios que você deu visavam encorajar o próximo? Ou, olha aí a motivação, hein? Ou se assemelhavam mais à bajulação, buscando o benefício temporal? Eu vou elogiar fulano de tal porque aí ele vai me convidar para comer na casa dele, ou ele vai fazer tal coisa de boa para mim. Há uma diferença entre um elogio sincero, encorajador, para a glória de Deus e para o bem da pessoa, do que bajulação egoísta, onde a pessoa busca, obrigado, Magno, onde a pessoa busca apenas ser beneficiada. Se você não elogia com frequência, quais são os seus motivos? Por que você não elogia com frequência? Eu já vi gente dizendo assim: eu não fico fazendo elogio não, para a pessoa não se sentir. Bem, se você faz um elogio sincero para o encorajamento e a pessoa toma isso com motivo de orgulho, o pecado não é seu, o pecado é da pessoa. E é interessante, às vezes até as pessoas dizem assim: fulano, olha, isso que você fez foi uma vez, pela graça de Deus. Eu sei que, eu lembro o pastor Rosivaldo, ele tinha sempre esse cuidado. Quantas vezes, que homem encorajador, quantas vezes, ao final de um estudo bíblico, aliás, ele não perdia um estudo de semana, como era encorajador para o meu ministério, era às terças-feiras, né, anteriormente, e ele vinha aqui, e um homem com tanto conhecimento bíblico me chamava a atenção no final do estudo, às vezes escola dominical, oculta, e falava: pastor Luiz, com aquele jeito amoroso dele, olha, eu sei que o pastor sabe que é Deus, né? Mas eu quero dizer, foi uma bênção esse estudo para a minha vida. É para a glória de Deus que eu estou dizendo isso. Eu sei que o pastor não vai tomar como um orgulho, mas ele tinha até esse cuidado. Ele elogiava, encorajava e dizia: o pastor sabe que é a graça de Deus na sua vida, né? Eu dizia: pastor Rosivaldo, eu sei que é a graça de Deus. Isso me encorajava muito.
um homem encorajador, um servo valoroso do Senhor, que faz muita falta, né? Então, como você reage? Eu não coloquei aqui no slide, mas pense, como você reage quando você recebe um elogio? Você se sente assim, muito bom, ou você entende que é a graça de Deus? Como você reage quando você não recebe um elogio? Você se esforça, faz o melhor, e aí chega no final, você fala assim, puxa, ninguém notou o que eu fiz, ninguém elogiou. Quando alguém fala isso, o que ela está mostrando? Por que ela fez o que ela fez? Para ser notada, para ser elogiada. Que Deus então nos ajude a sermos pessoas que reconhecem, né, os aspectos positivos, aquilo que é bom, aquilo que as pessoas fazem de bom, e que nós possamos encorajá-las, elogiando, não para soberba delas, mas para a glória de Deus, dizendo, olha, pela graça de Deus o que você fez foi uma grande bênção, eu louvo a Deus pela forma como Ele tem usado a sua vida. Isso é muito encorajador. Sejamos, queridos, encorajadores, a começar dentro da nossa casa, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais. Isso é tão difícil, né? Um filho fazer um elogio para o pai. E comumente, quando nós crescemos, nos tornamos maduros e resolvemos elogiar nossos pais, muitas vezes nós não os temos mais. Nós não os temos mais. Então, eu vou repetir a frase, se você deseja fazer um elogio a alguém, hoje, faça isso hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Ninguém, depois que morre, pode ler a própria lápide. Que quando a pessoa morre, coloca lá na lápide, fulano de tal, foi um pai assim, uma mãe assim, uma pessoa tal, tal, tal. Depois que morre, a pessoa não pode ler isso. Então, faça elogios enquanto você pode, enquanto a pessoa está viva. Tá bom? Até aqui, queridos, tudo bem? Essa outra característica do perfeccionista, dificuldade em reconhecer e elogiar outros, ficou claro para os irmãos? Alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Nós vamos então entrar, queridos, depois de termos visto todas essas características dos perfeccionistas, e talvez vocês, assim como eu, tenham como que eu posso dizer, se identificado com algumas delas, né, infelizmente, mas agora nós vamos falar sobre como então vencer o perfeccionismo. Nós já vimos o que é perfeccionismo, o que não é perfeccionismo. Buscar excelência não é ser perfeccionista. Nós já vimos as muitas características de um perfeccionista, mas agora vem a parte principal. Afinal de contas, como vencer o perfeccionismo? Queridos, ao refletirmos sobre as características do perfeccionista, nós vimos que, em primeiro lugar, ao invés de ele buscar adorar a Deus, ele busca o quê? Ele faz o que faz, tenta fazer de forma perfeita para quê? Para buscar reconhecimento próprio, mais do que adorar a Deus. Por isso, que um dos primeiros passos para que vençamos o perfeccionismo é crescermos em humildade. O perfeccionismo, assim como o orgulho, aliás, o perfeccionismo, ele está muito ligado ao orgulho, está muito ligado a um amor muito grande que a pessoa tem por ela mesma. Nós nascemos com essa tendência. Um bebezinho, ele faz manha, ele faz birra, uma criança já novinha faz birra para conseguir o que ela quer, porque ela está muito focada em quem? Nela mesma. E assim nós vamos crescendo, e nós não deixamos de ser egoístas. É por isso que as crianças, às vezes, eu sei que a Lana e a Estela não devem ter isso com elas, né? Mas que às vezes as crianças brigam por causa de, não, isso é meu, não, isso é meu. Né? Isso acontece. A criança mostra o quanto às vezes ela é possessiva, ela não quer compartilhar o que ela tem. Hoje à tarde estava conversando com um irmão muito querido, né, o nosso irmão Douglas, esposo da Camila, e ele falando, né, que não sei se foi ontem ou se foi hoje, que eles pegaram os brinquedos antigos do Cristiano, né, para doar. E eu perguntei para ele, e aí Douglas, como é que foi? Foi muito difícil?
Ele falou, não, nós aproveitamos esse momento para ensinar o cristiano. Né? E ele deu um exemplo muito interessante, que eles, agora nas férias eles foram num parque, ele falou assim, filho, você quando você viu aquele carrossel, você quis brincar no carrossel? Ele disse, não, pai. Agora na montanha-russa você quis ir com o papai, não é? Ele falou que quis. Aí ele falou, tá vendo? Você não quis ir no carrossel porque você já é maiorzinho, aquela coisa para os menores. Esses brinquedos antigos, você já não brinca mais. Mas tem as crianças menores que brincam, que vão gostar. Então Douglas fez algo excelente, né? Porque ele poderia ter feito escondido. Às vezes os pais fazem isso, né? A criança está dormindo, pega aquilo para a criança não ver e doa, né? Ou joga fora. Mas ele aproveitou essa oportunidade para ensinar ao filho sobre a importância de compartilharmos, de dividirmos o que nós temos. Né? E não é fácil para a criança, por quê? Porque a criança, como os adultos, nós nos amamos muito. E às vezes, mesmo que a gente não esteja usando tal coisa, é meu, eu não quero compartilhar. Eu não quero compartilhar do meu dinheiro, mesmo com aqueles que não têm quase nada ou não têm nada. Eu não quero compartilhar do meu tempo. Meu tempo é muito precioso para gastar com uma pessoa que está precisando desabafar. Ah, não, aquela pessoa não. E às vezes você vê, você até, deixa eu me esconder aqui, se aquela pessoa me vê, vai querer conversar e eu não tenho tempo para perder com ela. Não queremos compartilhar dos nossos conhecimentos. Às vezes a pessoa precisa de uma ajuda, você sabe fazer aquilo, mas você não. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós nos amamos muito. E isso que é muito claro nas crianças, porque elas demonstram isso de forma clara, não deixa de existir em nós quando nós nos tornamos adolescentes, jovens e adultos. O que acontece é que às vezes a gente não age como a criança, né, de fazer assim, de chorar quando alguém pega o que é nosso. Na maioria das vezes não, mas a gente não gosta. Então, há uma luta, e é uma luta, eu diria que diária, porque mesmo depois de convertidos, nós continuamos lutando contra isso, que é uma luta contra o egoísmo. O egoísmo, contra o orgulho, contra um amor muito grande. Os irmãos se lembram o que Jesus diz, quando ele fala sobre seguir a Ele? Se alguém quer vir após mim, qual é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer? Negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e me siga. Queridos, por causa do nosso amor muito grande por nós mesmos, nós somos orgulhosos, nós nos achamos melhores do que os outros, nós achamos que merecemos ser servidos ao invés de servir. Aliás, no excelente livro, eu emprestei, não tenho ideia com quem esteja, do Orgulho à Humildade, esse é o título do livro, do Orgulho à Humildade. O Stuart Scott, ele descreve o orgulhoso como alguém que tem a mente de Senhor. É alguém que quer ser servido ao invés de servir. Quando na verdade, irmãos, Jesus nos chama a uma vida de humildade. Um dos primeiros passos, então, é uma vida de humildade. Eu acho bastante interessante essa passagem. Eu não coloquei toda a passagem aqui, mas para os irmãos entenderem um contexto, por que Jesus fala o que ele fala aqui nesse texto, 2 irmãos, eles dizem assim para Jesus. Um deles era Tiago. Fala assim, mestre, quando o Senhor entrar na tua glória, permita que nos assentemos, um do teu lado direito, outro do teu lado esquerdo. Olha o pedido deles. Eles queriam estar ao lado de Jesus, um de cada lado. Jesus diz assim para eles, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Será que vocês teriam condições vocês querem ficar um de cada lado? Mas vocês têm condições de beber o cálice que eu bebo, de ser batizado com o meu batismo, ou seja, de sofrer o que eu vou sofrer? Eles queriam o quê? Eles queriam glória. Eles queriam estar ao lado de Jesus. Às vezes a pessoa quer estar perto de alguém famoso não é porque admira a pessoa famosa, é porque ela quer ser reconhecida. Ela quer também os flashes, ela quer também aparecer. E Jesus fala para eles, não.
E olha a resposta de Jesus. E os outros 10, eles ficam indignados, né? Os outros 10. Mas Jesus diz assim: entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. A pessoa humilde, ela tem a mente de servo. O orgulhoso tem a mente de senhor. O humilde quer servir, o orgulhoso quer ser servido, porque ele se acha melhor, ele se acha mais importante, mais digno, ele quer ser servido, ele se ama mais. E então Jesus diz assim: será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Aliás, o cristianismo é um chamado para servir. Não é um chamado para ser servido. Há um outro evangelho sendo pregado por aí que diz assim: venha Cristo e você vai ser servido. Servido por Deus. Deus vai te dar tudo o que você quer. E as pessoas também vão te servir. Você vai ter riqueza, vai ter saúde, vai ter glória. E é por isso que essas igrejas são lotadas, é claro que são. É o que as pessoas querem ouvir. Mas o evangelho de Cristo é um chamado para servir. Jesus diz assim: pois o próprio Filho do Homem, quem que é o Filho do Homem? A quem Jesus está se referindo? A Ele mesmo. Ele é o Filho do Homem, sendo o próprio Deus. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não é maravilhoso isso, meus irmãos? Nós estamos lendo aquele que João diz no Evangelho de João, capítulo 1, que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. No mesmo Evangelho de João, começa dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É o próprio Deus encarnado, aquele pelo qual todas as coisas foram criadas e existem, continuam existindo, é por causa de Cristo. Ele está dizendo assim: eu vim para servir e não para ser servido. E vocês também. Não há como conceber alguém que se diz cristão, a palavra cristão é um pequeno Cristo, um imitador de Cristo, um discípulo de Cristo, que é orgulhoso, que quer ser servido, porque Cristo ensinou a servir. Quando nós olhamos, por exemplo, em João, eu não coloquei esse texto aqui, mas se você puder abrir no Evangelho de João, capítulo 13, João 13, me veio agora à mente essa passagem, João 13, Jesus ele entra em Jerusalém por ocasião da Páscoa, e os irmãos se lembram por que Jesus foi para Jerusalém? Era a festa da Páscoa, é verdade, mas ele não foi para celebrar a Páscoa simplesmente. Por que Jesus entrou em Jerusalém? O que haveria de acontecer com ele? Ele seria traído, seria preso, seria crucificado, morto. E Jesus sabia que isso ia acontecer. E ele entra em Jerusalém. Aí Jesus se reúne com seus discípulos. Ele entra, e é curioso a forma como Jesus entra. Ele entra montado num jumentinho. Eu li certa feita um desses autores da teologia da prosperidade. E se a gente não toma cuidado, a gente engole tanta bobagem. Ele defendia o seguinte: por que o servo de Deus tem que determinar e exigir do próprio Deus ter o carro do ano? Dentre as bobagens que ele falou foi o seguinte: Jesus tinha um carro do ano. Falou, quando Jesus entra num jumentinho em Jerusalém, o jumentinho era o carro do ano. Bobagem, primeiro porque naquela época havia já carruagens. O jumentinho não era o carro do ano. E nem era de Jesus. A Bíblia diz que Jesus pegou emprestado. E depois ele disse para os discípulos: devolvam, é de fulano de tal. Então, às vezes as pessoas escrevem bobagem, pregam bobagem, e quem não está precavido ouve fala: eu vou exigir o carro do ano, o carro zero, porque o pastor tal falou que Jesus teve o carro zero. Bobagem. Jesus entrou num jumentinho de forma humilde. Nem isso ele tinha, foi emprestado. E ele entra e ele se reúne com seus discípulos num cenáculo, que é uma sala grande. Na Páscoa ele institui a ceia. Ele parte o pão dizendo: esse é o meu corpo que é dado por vós. Ele pega o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Olha o que diz o capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai,
Olha que diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Se você soubesse que você iria ser assassinado daqui a algumas horas, em quem você ficaria pensando? Nos outros? Jesus sabia que ele seria crucificado. Ele já sabia que era chegada a hora dele passar deste mundo para o Pai. E ele está demonstrando amor pelos seus. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, olha o que diz o verso 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando a toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Vocês têm ideia, irmãos, o que é isso? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o próprio Deus, ele se encurva, pega uma toalha, uma bacia e passa a fazer o serviço que o escravo de mais baixo escalão de uma casa fazia: lavar os pés de alguém que chega de viagem. As pessoas não tinham sapato, tênis, elas viajavam algumas, a maioria sandálias, né? Porque descalço chega uma hora que o pé não aguenta. Os pés chegavam muito sujos e era necessário lavar os pés. O escravo fazia isso e Jesus passa a fazer. E é curioso porque Pedro ele não entende, ele diz: não, meu pé não. Jesus diz: se você não permitir, você não tem parte comigo. Aí Pedro, radical que era, já diz assim: então, Senhor, lava tudo. Jesus fala: não é necessário tudo. Agora, é interessante que no verso de número 12 ele diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Jesus faz aquilo e certamente os discípulos ficaram olhando sem entender. Por que o mestre está fazendo isso? E aí Jesus pergunta: vocês entenderam por que eu fiz isso? Aí olha o verso 13: vós me chamais o mestre e o Senhor. Jesus não fala assim: vocês estão errados. Ele diz: e dizeis bem, porque eu o sou. Ele era o mestre, o Senhor, o próprio Deus. Ora, diz ele no verso 14: se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Irmãos, se vocês olharem no final do verso 19, aliás, o verso 19: desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer creiais que eu sou. Vocês já ouviram essa expressão em algum outro lugar? Eu sou. Já ouviram? Já viram em algum outro lugar? Quando Moisés pergunta assim para Deus, Deus manda Moisés ir para o Egito libertar o povo, Deus libertaria o povo usando a vida de Moisés como instrumento. Moisés pergunta assim: quando eu chegar lá e os filhos de Israel perguntarem quem me enviou, o que Deus diz? O eu sou te enviou. Irmãos, quem havia lavado os pés dos discípulos era o eu sou, o próprio Deus. Dizendo assim: vocês me chamam de mestre, Senhor, e vocês estão certos. E se eu fiz isso, façam. Por isso que eu digo, irmãos, é inconcebível alguém que se diz cristão e não querer servir ao próximo, querer ser só servido, porque é característica do cristão a humildade, o servir. Então, Jesus, aqui em Marcos 10, ele fala para os seus discípulos também, que sobre buscar servir, e não buscar ser servido, não buscar a glória, né? Então, os discípulos fazem um pedido, no mínimo ridículo, para Jesus. Eles queriam se sentar à direita e à esquerda de Cristo na glória, está no verso 37, eu não coloquei aí no slide, e os outros ficam indignados. E Jesus ensina essa importante lição para os 12 e para todos nós, que é servir ao próximo ao invés de ser servido. Para isso, irmãos, nós não podemos ter orgulho. Nós não podemos nos achar superiores aos outros.
o orgulhoso vai querer ser servido. Aquele que entende que de fato não é nada, que tudo é pela graça de Deus, ele vai querer servir, né? Um outro texto, o texto de Filipenses 2, de 1 a 11, revela que na luta contra as disputas e conflitos internos, gerados por partidarismos ou vanglória, cada um deveria ser mais humilde. Por favor, abra sua Bíblia também em Filipenses 2. Filipenses 2. No verso de número 2, ele diz assim: completai a minha alegria de modo que... Ele está escrevendo a irmãos nossos do passado, a crentes da igreja de Cristo lá na cidade de Filipos. Ele diz: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ter o mesmo amor. Paulo já vai mostrando, não é para ninguém se achar melhor que o outro, não. Ele diz no verso 3, nada façais por partidarismo ou vanglória. Nada façais por partidarismo. Eu estou vendo que alguns irmãos já têm a Bíblia nova, né, dos 70 anos da nossa igreja, que é a Nova Almeida atualizada. Alan, Keila, vocês têm a NAA, né? O microfone está aí com vocês. Eu pedi para que um dos irmãos, o Alan, a Keila, quem quiser, ler para nós o versículo de número 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Isso. Na revista atualizada diz, nada façais por partidarismo ou por vanglória. Aí está por vaidade, né? Por vaidade. Devemos agir com humildade, diz o apóstolo Paulo. Né? Pode. Pastor, aqui em cima está falando assim, né, no 2. E tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Alma e mente. Sendo unidos de alma e mente. É a ideia de propósito. Tem o mesmo propósito. Qual deve ser o mesmo propósito? Todo mundo ser notado, ser glorificado? Não. A glória de Cristo. Já imaginaram uma igreja inteira que tem um propósito de Cristo ser glorificado? E eu glorificar a Cristo servindo ao meu irmão, e o meu irmão quer glorificar a Cristo me servindo? Que bênção uma igreja assim. Mas em geral, como é que funciona? Pessoas querendo ser notadas. E a pessoa quer cantar, talvez no coral, ou no grupo de música para ser notada, quer dar aula, quer pregar para ser notada, quer qualquer coisa para ser notada, quer orar para ser notada. Quando na verdade nós deveríamos na igreja fazer aquilo que Deus nos dá os dons para fazer para a glória dele e para a edificação do corpo. E aí o verso 4, como é que está na NAA, Keila? Porque na minha está dizendo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não tenho em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. O orgulhoso, ele não tem em vista os interesses do outro, ele tem em vista apenas os seus interesses. E é curioso que o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, aliás, a igreja de Corinto era uma igreja cheia de pessoas orgulhosas que queriam ser servidas ao invés de servir. E no o famoso capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo diz que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor ele não arde em ciúmes, ele não fica competindo com o outro, ele se alegra com o outro. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor nos leva à humildade. Não se ufana nem se ensoberbece, não se vangloria. O amor nos leva à humildade. Então, queridos, nós devemos, no combate ao perfeccionismo, nós devemos amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, para que possamos ser humildes, para que possamos considerar os outros mais do que nós consideramos a nós mesmos. É isso que ele diz, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. No final do verso 3, essa é a ideia, não buscando seus próprios interesses em primeiro lugar, como a Nova Almeida atualizada ela ensina. E aí, a partir do verso 5, Paulo vai dar o exemplo de quem? Quem é o exemplo perfeito de humildade? Cristo.
Sendo o próprio Deus, diz Paulo, tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Já imaginaram, irmãos? Já pararam para pensar nas implicações disso? O próprio Deus, poderoso em glória, o Criador de todas as coisas, vem a este mundo, encarna, vem a este mundo num corpo humano, com as limitações, com tudo que um corpo humano tem. E é claro, ele nunca pecou, mas ele se humilha, sendo ele o próprio Deus, sendo Espírito, se encarnar, isso é humilhação. E ele veio para servir, como nós lemos ainda há pouco lá em Marcos 10. E aí Paulo diz, verso 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, irmãos, humilde como? Humilde como Cristo, que sendo Deus assumiu a forma humana para morrer na cruz. É assim que devemos ser. Humildes como Cristo. E há um artigo do Alexandre Sacha, o Alexandre Mendes, o pastor Sacha, que ele defende a seguinte tese, que nós não devemos buscar ser melhores. Eu não tenho que ser melhor. Melhor do quê? Melhor do que eu era antes? Melhor do que o outro? Eu tenho que buscar ser igual a Cristo. Isso começa com a humildade. Há um cântico que eu creio que é uma oração preciosa, que diz assim, aquele que fala assim, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Ele fala assim, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Coração disposto a obedecer, cumprir com o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão. A olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão. Essa deveria ser a nossa oração diária. Senhor, dá-me um coração semelhante ao do teu amado Filho, Jesus Cristo, para que eu seja humilde como Cristo. Queridos, na luta contra o perfeccionismo, nós devemos buscar a humildade. E não é a falsa humildade, é a humildade segundo a vontade do Senhor, é a humildade para que sejamos semelhantes a Cristo. O perfeccionista, diferente de Cristo, busca o seu interesse e precisa aprender a ser mais humilde. Eu vou deixar para a próxima semana, para nós terminarmos essa parte da humildade. Nós vamos ver aqui o que é necessário, né, para sermos humildes semelhantes a Cristo. Vamos deixar para a próxima semana. Vamos deixar para o ano que vem. O que vocês acham? Deixar para o ano que vem? Parece longe, né? Não, ano que vem, próxima quinta-feira, já é ano que vem. Aproveito, queridos, para desejar a todos um feliz ano novo. Nós estaremos aqui, se Deus permitir, no próximo domingo. Nós estaremos aqui, teremos o culto da manhã, né, às 9 horas, a nossa escola bíblica dominical e o culto às 19. Mas não teremos o culto de passagem de ano, como em anos anteriores, né? Mas se Deus permitir, né, no próximo nós voltaremos e quem sabe com a nossa tradicional ceia e tudo mais. Até lá nosso salão social reformado e sem restrições sanitárias, esse é o nosso desejo. Mas ainda esse final de ano estamos aí temos ouvido falar também sobre muitos irmãos com gripe, né? Mas vamos nos resguardar e, se Deus permitir, domingo teremos as nossas programações, tá bom? E se Deus permitir, na próxima quinta continuaremos o nosso estudo sobre o perfeccionismo. Estamos chegando ao final do estudo, por isso que estamos falando sobre como combater o perfeccionismo e devemos combater com a humildade. Algo mais, queridos, antes de nós orarmos, Keila? Na verdade, eu queria só fazer uma pergunta. O perfeccionismo, ele anda junto com a comiseração? Porque, às vezes, a gente pode errar na hora de humildade com a comiseração. Deu para entender a minha pergunta? Sim, sim. Eu diria que são tanto a autocomiseração quanto a soberba são dois lados da mesma moeda. Então, o perfeccionista pode tender para a soberba, para ficar dizendo e se achando muito bom e falando eu sou melhor, quanto ele pode tender para a autocomiseração. Coitadinho de mim, eu não faço nada certo, ninguém me quer, eu sou mesmo... são dois lados da mesma moeda.
qual é essa moeda? Um amor muito grande por si mesmo. Sendo um perfeccionista alguém que se ama muito, ele pode cair tanto em autocomiseração para chamar a atenção, ou em vanglória, em orgulho e soberba também para chamar a atenção. Então são dois lados da mesma moeda, muito característico do perfeccionista, muito característico do ser humano, e só a graça de Deus, né? Keila, você pode orar por nós, por favor, minha irmã? Agradecendo a Deus, pedindo a Deus que nos ajude que Ele molde o nosso coração à semelhança do de Cristo. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos aqui, ó Pai, gratos a Ti por esse estudo, ó Pai, que tem clareado as nossas mentes, Senhor, que tem nos ajudado, ó Pai. Eu te peço que o Senhor esteja moldando os nossos corações, o nosso ser, para que possamos ser cada vez mais parecido contigo, ó Pai. Que as nossas atitudes, Senhor, sejam sempre para a Tua honra e glória, Senhor. Não voltadas para nós, ó Pai, porque nós somos pequenos, ó Pai, e necessitamos do Senhor na nossa vida, necessitamos do Teu amor, do Teu entendimento. Sim, eu te peço, Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida do nosso pastor, que está trazendo esse estudo, que está fazendo tão bem para a gente, esclarecendo as nossas mentes acerca da Tua palavra, acerca de tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, que o Senhor tem para nos mostrar, ó Pai. Nos abençoe, nos leve em paz e segurança de volta para as nossas casas, que o Senhor esteja com cada um, Senhor, abençoando e a protegendo. É em nome de Jesus, Teu Filho amado, que eu oro agradecidos, ó Pai, a Ti, com perdão do nosso pecado. Amém, Senhor. Amém, amém. Irmãos queridos, nós agradecemos a presença dos irmãos, agradecemos também aqueles que nos acompanham, né, de suas casas, além dos irmãos que eu havia citado também aqui participando, a nossa irmã Sônia, Diácono Ademir, a Cecília, né, a Dona Maria, participando conosco, o Rafael Fernando, o presbítero Vlander, com a Dona Maria Alice, a Nivanda, a Carolina Silva, Carol, o Eduardo Kenji, Dona Sueli, minha sogra, a Yara, que bom, Yara, ter você também participando conosco, e eu creio que eu já citei os demais, e os irmãos aqui também. Então, queridos, mais uma vez, que Deus abençoe a todos, um feliz ano novo a todos, e espero reencontrá-los no próximo domingo, se Deus assim permitir. Deus abençoe.